Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje da nossa disciplina de resistência dos materiais, vamos determinar as reações de apoio dessa viga isostática com carregamento distribuído. Pessoal, até então, víamos fazendo exemplos com cargas concentradas, né? E são carregamentos pontuais. Esses carregamentos pontuais, eles atuam numa área tão pequena, né? São carregamentos que atuam numa área tão pequena que eles podem ser considerados como um ponto, né? Aplicados em um ponto. Já o carregamento distribuído, ele se distribui ao longo de toda a estrutura, certo? No nosso caso, é um carregamento distribuído uniforme, né? A gente nota que ele é contínuo em toda a viga. Outra coisa, né, que eu gosto sempre de comentar é que na realidade, né, a gente não pode ter uma estrutura apenas com carregamento concentrado. Por quê? O próprio peso próprio, né, que é uma das ações atuantes na estrutura, ele é um carregamento distribuído. Então, mesmo que não haja nenhum carregamento sobre essa estrutura, sobre essa viga, né, existe o carregamento distribuído, pelo menos, do peso próprio, tá certo? Então, aquela situação de a gente ver só o carregamento concentrado é uma situação que não é real, né? Na verdade, a gente sempre vai ter o carregamento distribuído. Então, chega de conversa e vamos lá, né, para a determinação dessas reações. Bom, vocês estão vendo aí que eu tenho uma viga de 4 metros de vão. Ela é uma viga isostática, porque nós temos um apoio do segundo gênero aqui. Então, se o apoio é do segundo gênero, pessoal, surgem duas reações, né? Porque o apoio do segundo gênero, ele impede o movimento em duas direções. Ele restringe o grau de liberdade da estrutura em duas direções. Na direção vertical, né, onde vai surgir uma reação que a gente vai chamar de RAY, e na direção horizontal, onde surge outra reação, né, que também é restringido o grau de liberdade aqui nessa direção, e aí a gente vai chamar essa reação de RA na direção X. O apoio B, ele é um apoio do primeiro gênero, então o grau de liberdade da estrutura é permitido para rotação e deslocamento horizontal e apenas impedido aqui o movimento na vertical. Isso, na verdade, também, pessoal, depende da posição do apoio, tá certo? Mas aí depois a gente conversa sobre isso. Então, nessa situação, surge aqui uma reação vertical, que a gente vai chamar de RB, na direção Y. Se eu tenho três reações, que são minhas três incógnitas do problema, e três equações de equilíbrio, né, somatório das forças em X, ou somatório das forças na horizontal, igual a zero, somatório das forças verticais, né, ou em Y também igual a zero, e somatório dos momentos igual a zero. Então, se eu tenho essas três equações e tenho três incógnitas, né, eu tenho um grau de hiperestaticidade igual a zero, que me indica uma estrutura isostática. Por que eu sempre faço isso? Porque, pessoal, se a estrutura é hipoestática, né, tem uma quantidade menor de apoios do que exigido para ela ficar em equilíbrio estático, a gente não pode dimensionar esse tipo de estrutura. E quando ela é hiperestática, né, que ela tem mais vinculações do que o necessário, a gente não consegue determinar à mão se utilizar nenhum artifício matemático, tá certo? Então, vamos lá. Feito isso, a gente vai identificar só o carregamento. A gente tá vendo que é só um carregamento distribuído, né, aqui ao longo da minha viga, de 10 kN por metro. Então, a gente vai partir, né, para a resolução agora. É igual ao que a gente fazia com carregamento concentrado. A gente vai fazer somatório das forças em X primeiro, ó, sempre indicando que o lado positivo é para a direita do eixo, igual a zero. No eixo X, a gente só está visualizando RAX, então, ó, RAX igual a zero. Somatório agora em Y. Pessoal, em Y, a gente está vendo aqui duas cargas pontuais, né, que é RAY, positivo porque ela está para cima do eixo, e RBY também positivo porque está para cima do eixo. Agora, essa carga distribuída aqui, eu não posso somar com essas duas outras cargas, porque elas estão em unidades diferentes, né? No caso, RAY e RBY, eles são cargas pontuais, portanto, eles estão em quilonewtons, né? E o meu carregamento distribuído, que eu vou chamar de Q, ele está em quilonewton por metro. Então, início de tudo, para poder fazer o somatório dessas forças, eu vou precisar... Minha gente, decidiu passar um monte de carro aqui. Eu vou precisar transformar esse carregamento que está distribuído em um carregamento concentrado. Como é que eu faço isso?
Bom, vai depender primeiramente da geometria do teu carregamento. Como aqui é um carregamento retangular, é como se a gente estivesse tirando a área desse retângulo, onde o 10, né, a intensidade da força fosse a altura e o 4 fosse o comprimento, tá certo? Então a gente sempre vai calcular a área, né, de acordo com a geometria da carga. E aí, pessoal, o que é que vai acontecer? Esse carregamento, ele vai ser a multiplicação do Q, que é a carga, né, vezes o L, que é o vão. E aí, ele vai passar a ser um carregamento, ó, concentrado, e aí a gente vai poder somar com as reações. Agora, ele é concentrado, ó, Q vezes L. Ele é concentrado e aplicado em um ponto específico. Esse ponto de aplicação dessa carga, quando a gente concentra ela, é no centro de gravidade da carga, certo? Porque ele vai ser aplicado agora no centroide da nossa carga ou no centroide do vão da viga. Vai depender da disposição da carga, certo? Então, por exemplo, se a gente tem uma viga de tamanho L, essa carga concentrada agora, ó, ela é aplicada no meio, né? Em L sobre 2, certo? Então, a gente vai fazer isso aqui primeiro, vamos concentrar essa carga, que é multiplicar Q vezes L. Então, negativo, né? As setinhas estão para baixo, ó, menos o nosso Q, que é 10, multiplicado pelo 4, que vai ser o nosso L, ó. Vou colocar aqui, ó, Q vezes o L, certo? E aqui a gente está concentrando a carga, igual a 0. Então, agora, ó, só vou organizar RAY mais RBY igual a 40 kN, certo? Agora, vamos ver como é que isso fica no momento, né? Ó, somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a 0. Bom, como sempre, né? Como se a gente estivesse colocando o dedo aqui, segurando aqui e vendo a tendência de giro da peça, né? Observando aqui da direita para a esquerda, a gente vê que a gente vai ter um momento gerado por essa carga pontual, né? Que a gente está anotando aqui a distância perpendicular à força. Então, a gente vai ter esse momento aqui dessa força. Esse momento dessa força, ele é positivo ou negativo? Aí a gente vai a tendência de giro, ó. Se vocês observarem, a tendência de giro, ela está no sentido anti-horário. Portanto, o momento é positivo, ó, em relação ao ponto que eu estou observando. E quem é o momento? Força vezes deslocamento. Então, quem é a força? RB na direção Y e o deslocamento é a distância entre onde a força está sendo aplicada e o ponto onde eu estou observando o momento, portanto, 4 metros, certo? Agora, a carga distribuída. Vamos observar aqui mais facilmente. De novo o som. Quando a gente concentra essa carga, o que que a gente observa? Em relação a tendência de giro, ó, tá entrando no plano da folha, no sentido, ó, se você observar, horário. Sentido horário, o momento é negativo. Então, a gente já observa que esse momento é negativo. E vale quanto, pessoal? Ele vale a nossa carga concentrada, né? A carga distribuída que foi concentrada, multiplicado pela distância, né? De aplicação dessa carga. Então, será quem, ó? Q vezes o L, que é 4, né? Vezes o L sobre 2, ó. Que a gente tá vendo aqui, que é 2. Não existe mais nenhuma carga gerando momento em relação ao ponto A, então eu igualo nossa equação a 0. E aqui diretamente eu já consigo determinar RBY, né? Ó, 4RBY igual. Essa parcela que está negativa vai passar positiva. 10 vezes 4, 40. 40 vezes 2, 80, né? E aí, 80 dividido por 4, 20 kN, né? E aqui, ó, a gente só vai isolar aqui RAY, né? E substituir agora RBY, que a gente acabou de determinar aqui, ó. Então, RA na direção Y vai ser igual a 40 menos 20. Então, RAY também é 20 kN, certo? Aqui ao lado, rapidinho, eu vou fazer essa questão de forma genérica, certo? Só para vocês notarem essa parte que a gente utiliza no momento. Então, vamos lá, ó. Copiei ela aqui rapidinho para vocês, já volto. Então, aqui, pessoal, essa mesma questão, ó, agora ela é genérica para a gente observar, né? Que sempre vai seguir esse mesmo padrão quando a gente vai falando de carga distribuída. Aqui, ó, como a condição de vinculação é a mesma da questão anterior,
A gente já sabe que é isostática, que aqui a gente tem o apoio do segundo gênero, ó, RAY e RB, pronto, RAX, enganchou, né? E aqui RBY. Aí o que é que vai acontecer? Quando a gente fizer o somatório das forças, em X a gente já sabe que é 0, né? Não tem nenhuma força além de X. Quando for fazer em Y, o que é que a gente vai ter? Ó? RAY positivo mais RBY. E agora a gente vai concentrar a carga, né? Que é nada mais, nada menos que tirar a área dessa seção. Então, menos, né? Porque ela tá para baixo, a área, a altura, vezes comprimento, Q vezes L, igual a 0. Então, ó, RAY mais RBY igual a Q multiplicado por L, certo? Lembrando aqui que eu coloquei, ó, o Q está em quilonewton por metro e o L em metros, né? Então, quando a gente fizer essa multiplicação, fica em quilonewtons. Quando a gente for fazer o momento, ó, somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a 0. Nós vamos ter, ó, RBY, né? Aqui da mesma forma que na questão anterior, ó, a tendência de giro é no sentido anti-horário, ó, saindo do plano da folha, portanto o momento é positivo e vale quanto? A carga vezes a distância. Então, ó, RBY vezes a distância que agora é L. A carga distribuída, ela virou uma carga concentrada, ó, assim como na questão anterior, certo? Ela tá aqui, ó, Q vezes L, aplicada a uma distância, ó, L sobre 2. Então, ó, a tendência de giro aqui a gente tá vendo, ó, no sentido horário, né? Ó, entrando no plano da folha, portanto o momento é negativo. E ele vale quanto? Ó, Q vezes o L vezes L sobre 2, né? Que é a distância, ó, entre a aplicação da carga e o ponto A, né? Onde a gente está determinando o momento. Não tem mais nenhuma força, a gente iguala a 0. E aqui a gente fica com RBY multiplicado por L menos QL ao quadrado, né? L vezes L ao quadrado dividido por 2 igual a 0. Aí aqui eu vou passar só para vocês perceberem, ó. Que L ao quadrado está negativo passa para o outro lado positivo. E esse L que está multiplicando, ele vai passar dividindo aqui, né? Não é isso? Aí, ó, divisão de frações. O que é que a gente faz? Permanece a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ó, que L ao quadrado sobre 2 permanece. E aqui a gente vai multiplicar pelo inverso de L, né? Que é 1 sobre L. Então, a gente tem que RBY vai ser igual a quem, ó? Esse L a gente simplifica com esse, então a gente vai ficar com QL, né? Lembrando, ó, divisão de potências, 2 menos 1, um expoente, né? A gente sempre subtrai na divisão de potências. E aqui, ó, o 2, certo? Então, aqui para qualquer carga Q, né? E para qualquer vão L que eu coloque aqui, eu vou encontrar a reação, desde que seja nessas condições aqui, ó. O único carregamento distribuído e distribuído sobre toda a viga, né? E aqui, ó, para determinar RAY, RAY igual a Q vezes L menos RBY, tá positivo, passa negativo. Então, ó, RAY é igual a Q vezes L menos QL sobre 2. E aqui vocês sabem, né, que vai dar meio, mas a gente pode fazer, né, ó. 2 dividido por 1, 2, vezes QL, 2QL, menos 2 dividido por 2, 1, vezes QL, QL. Então, RAY igual 2 menos 1, né? 2QL menos 1QL dá QL sobre 2, certo? Então, para essa situação, ó, a gente já sabe que as reações são iguais, né? E aí, se a gente substituir só aqui a carga e o tamanho do vão para essa situação, a gente determina as reações. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. A gente se fala na próxima aula. Tchau, tchau!